Agora, quem se manifestou foi o padre Fábio de Mello sobre aquele famigerado discurso de André Valadão, quando ele faz menção sobre o quanto Deus odeia o orgulho, se referindo também ao orgulho gay, porque esse, todo mundo sabe, eu acredito, que é o mês do orgulho gay. E o padre se manifestou dizendo que se Jesus vivesse hoje, ele seria atacado pelos cristãos, né? Por esses cristãos tipo André Valadão, tipo Silas Malafaia, esses cristãos que pregam contra essa prática imunda, satânica, que é a prática do homossexualismo. Então, ele usou a passagem de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10. Mas eu quero ler aqui para vocês especificamente o versículo 12, que diz assim: mas Jesus, ouvindo isso, quer dizer, nessa parte aqui do Evangelho, é onde Jesus vai para a casa de Mateus e os pecadores acompanham ele e sentam à mesa. E quando os fariseus veem essa situação, eles reprovam o comportamento de Jesus por estar comendo com pecadores. Aí o padre Fábio, antes de eu falar do padre, eu vou falar aqui do versículo 12 do capítulo 9, versículo 12, diz assim, ó: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores arrependidos. Ele diz assim, o padre Fábio, que se Jesus tivesse vindo hoje, ele seria refutado por todas esses pastores, pelos cristãos que hoje estão pregando a verdade. E essas pessoas que pregam contra a prática do homossexualismo, porque essas pessoas sabem que Deus reprova, essas pessoas refutariam Jesus e seria até capaz de levá-lo à cruz. Eram essas pessoas, porque nós não temos misericórdia, como ele mandou ter aqui, sabe, a gente reprova esse comportamento. Isso segundo o padre Fábio de Mello. Só que o padre Fábio esquece de uma cosita básica e simples: Jesus nunca andou com pecador. Nunca. Foram os pecadores que andaram com ele. Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Jesus nunca andou com pecador. Foram os pecadores que andaram com ele. Ou seja, se Jesus andasse com essas pessoas o influenciariam. Mas foram essas pessoas que foram atrás de Jesus por elas terem sede e fome de justiça. Elas queriam melhorar, é tanto que nenhuma permaneceu com a vida de outrora. Essas pessoas mudaram de vida. Essas pessoas se tornaram discípulas do Senhor Jesus porque elas queriam mudança. Então, Padre Fábio, se esse vídeo chegar no Senhor, olha aqui esse discernimento espiritual me dado pelo Santo Espírito de Deus, aleluia, porque eu leio a Bíblia. E eu leio com vontade de conhecer a verdade, porque eu sei que me liberta. Entendeu? Jesus nunca andou com pecador. Foram os pecadores que andaram com Jesus. E eles andaram por quê? Porque eles queriam mudança de vida, porque eles tinham fome e sede de justiça. Eles não queriam continuar na mesma prática. Lembra a mulher do que foi pega em adultério, Padre Fábio? Pois é, o Senhor Jesus disse assim: não peques mais. A ordem que ele deu para ela. Não era para continuar na prática imoral dela, não. Viu? Não era, não. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, Padre Fábio. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Vá lá em Lucas 11:37. Hein? Vá lá. Aí o senhor vai ver, sabe o quê? O Jesus, como ele pode ser desse jeito? Ele jogou o pecado dos fariseus na cara deles. Senhor Jesus, como o senhor pode ter sido tão implacável? O senhor tinha que ser mais polido. Sabe? O Senhor podia ter sido mais misericordioso, menos implacável com aqueles homens, quando o Senhor lançou na cara deles o pecado, quando o Senhor lançou na cara deles a hipocrisia. E quando isso o Senhor falando na mesa do fariseu, o Senhor falando na cara dele, sem medir palavras, o Senhor jogou tudo na cara deles, de todos os fariseus que estavam ali. Aí os escribas, assim o Senhor nos ofende, o Senhor
E vós, escriba, Senhor, por que o Senhor não se retratou? O Senhor estava ofendendo escriba. Por que o Senhor não disse, não, desculpa, eu não queria ofender vocês. Por que você não disse? Hein? Sabe por quê? Porque ele veio exatamente fazer isso. Ele veio falar a verdade. Padre Fábio, deixa eu falar. O Senhor disse que Jesus foi para a cruz por causa disso. Mentira! Jesus foi para a cruz porque falou a verdade. Jesus foi para a cruz porque refutou a mentira dos fariseus. Jesus foi para a cruz porque não media palavras para falar a verdade. Mexeu com brios de quem queria continuar no pecado. É simples. Ou seja, se Jesus tivesse vindo hoje, era o Senhor e companhia. Sabia? É o Senhor e todo mundo que defende essa prática, como aquele pastor não sei o que, Hernandes alguma coisa. Todos vocês era que eu ia colocar, porque nós somos corpo de Cristo, vocês estão nos crucificando. Então, Padre Fábio, fala o seguinte, tenha discernimento espiritual, peça a luz do Espírito Santo, pede ao Senhor para deitar luz nas tuas trevas, porque tu tá cheio de trevas, entendeu? Tu não entendeu, a ficha não caiu em ti. Mas eu te digo, pedisse e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e será aberto. Então vai lá, vai para os pés do Senhor, pede, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar entendimento espiritual, porque você não entendeu nada. Porque Jesus morreu naquela cruz, então vamos rodar Ele no dedinho, fazer dele pisar, fazer o que Ele quiser, e Ele que quiser que nos aceite do jeito que a gente é. Me poupa. O Senhor Jesus, Ele é soberano. O Senhor Jesus, quem quiser que tem que se adequar a Ele, não a Ele a se adequar a alguém. E que seja assim, se não for assim, vai para o inferno. Por mais que vocês queiram se enganar, fiquem sabendo. Fechou os olhos? Vai perecer, vai para o inferno. O Senhor não vai mudar para agradar vocês, não. Desculpa, errei aqui, é 15:9, capítulo 15, versículo 9, diz assim: o caminho do perverso é abominação para o Senhor. Entende? E sabe o que é o perverso? Não é somente quem sai praticando, matando, roubando, não é só isso não. O perverso é aquele que não se deixa quebrantar pelo Senhor, é aquele que não aceita o que Ele fez na cruz. Ele diz assim, versículo 9, do capítulo 15 de Provérbios: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Vocês não vivem dizendo que Jesus ama qualquer um? Vocês não vivem dizendo que Jesus ama qualquer um? Não, Ele amou o mundo. Vocês usam João 3,16 e ali não é nada pessoal, ali é geral. Vocês não vivem dizendo? Não, está aqui, Provérbios está claro. Provérbios, capítulo 15, versículo 9 diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Mas vocês vivem dizendo que Jesus ama o perverso. Vocês vivem dizendo que o Senhor Jesus ama aquele que vive em pecado. Não está escrito isso. Vão lá nos evangelhos e vejam. Quando foi que os apóstolos, quando foi que o próprio Senhor Jesus, quando foi que o próprio João Batista usou negócio de amor para pregar para ímpio? Nunca ele usou. Olha o que João Batista usa. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Para vocês é João 3,36 e não João 3,16. Para você que quer permanecer em pecado, é João 3,36 que diz que você está debaixo da ira de Deus. Quem não está é aquele que Deus ama, que está escrito lá em Romanos 8,32, que o amor de Deus está em Cristo. Se você não tem Cristo, não tem o amor de Deus. Simples assim. Padre Fábio, tem uma boa vida, Deus te abençoe. De repente esse vídeo chega no Senhor, né? Aí o Senhor aprende alguma coisa.